Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas. É revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Essa é a nossa quarta doutrina, Deus, o Filho. Como você sabe, nós estamos estudando as doutrinas. As nossas doutrinas são embasadas na Bíblia. E hoje nós vamos estudar essa doutrina que traz a Jesus Cristo como o Filho de Deus, porém um Deus tanto quanto Deus o Pai. E nós temos algumas passagens que falam a respeito disso. E nós vamos ler essas passagens que embasam, vamos ler apenas duas. Tem inúmeras passagens que dizem ou comprovam ou embasam que Jesus é Deus. Nós vamos ler apenas duas para nós darmos sequência ao nosso estudo. A primeira está em João 1, o 2 e o 3, João capítulo 1, verso 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Está falando de Jesus, o verbo que se fez carne. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é em João. Então nós vimos aqui Jesus como o Criador, um Deus Criador. Nós vamos ler agora em Hebreus 13, verso 8, algo também sobre Jesus como Deus. 13, verso 8, diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Se é para sempre, é porque é eterno. E se é eterno, nada é eterno se não for Deus. Né? Então, Deus, Jesus Cristo é Deus. Em outra passagem, nós vimos Jesus se chamando do Eu Sou, que só podia ser dirigido a Deus. E o próprio Jesus falou isso. Então, ele mesmo dizendo que ele era Deus. Nós, então, podemos perceber ao decorrer de toda a Bíblia Jesus como Deus. E nós vamos destacar algumas coisas aqui a respeito disso para comprovarmos essa doutrina de Deus Filho como Deus igualmente ao Pai. A encarnação. Como é que nós podemos entender a encarnação? Foi um plano desde a fundação do mundo, um plano que, ao criar o ser humano, se ele viesse a pecar, Jesus desceria, se encarnaria, se passaria por ser humano, se tornaria um ser humano encarnado, para que assim pudesse salvar o ser humano. E ele só podia fazer isso se tornasse um ser humano. Então a encarnação de Jesus é algo miraculoso, milagroso. É uma atuação de Deus Pai, de Deus Filho, que se colocou à disposição para encarnar, e do Deus Espírito Santo, que agiu também na encarnação, fazendo com que Maria se engravidasse. E isso só se deu por causa a necessidade, só foi por causa do pecado do ser humano, para que então ele pudesse aproximar novamente o ser humano de Deus. Essa dramatização do plano da salvação, nós vemos muito no Velho Testamento através dos rituais do santuário. Deus didaticamente promoveu a doutrina, o ensinamento do santuário, para que pudesse ensinar os seres humanos toda a dramatização de como seria o plano da salvação. Jesus viveria como ser humano, morreria como cordeiro e então seria o nosso sumo sacerdote. Então era uma profecia de que Jesus viria para ser o Salvador. E as profecias da vinda de Jesus estão ao longo de todo o Velho Testamento. Temos muitas profecias, todos os profetas pequenos e menores, né? Menores não porque de importância, mas porque as suas mensagens eram menores em tamanho, não em importância, mas todos eles
profetizaram a maioria sobre Jesus. Os grandes profetas têm inúmeras profecias a respeito de um Salvador que viria ao mundo para salvar o ser humano. E especificamente a profecia de Daniel não só fala que o Salvador viria, mas ela dá a data, a profecia mostra a data que o Senhor Jesus viria a esse mundo. Nós temos a profecia das 70 semanas de Daniel, Daniel capítulo 9, profecia das 70 semanas, ela mostra exatamente quando Jesus viria, quando viria o ungido. Ela chama Jesus de ungido, que foi naquele momento do batismo de Jesus. Ali foi a unção de Jesus. Então ela determina a data exata que Jesus viria. Essa profecia não só diz que Jesus viria, mas ela diz também a data exata. E somente Jesus Cristo cumpriu todos os requisitos de todas as profecias do Velho Testamento a respeito do Filho de Deus, do Deus homem que viria e se faria homem para salvar a humanidade. Então, só em Jesus Cristo e nenhum outro que nasceu como ser humano se cumpriu todos os requisitos para ser Jesus. Apenas na pessoa de Jesus todas essas profecias se cumprem. Todos esses requisitos estão completos. E então podemos afirmar categoricamente que Jesus é o ente de qual toda a profecia do Velho Testamento dizia que viria. E aí, é por isso que a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, lá em Gálatas 4, diz que Jesus veio na plenitude do tempo, porque era o tempo certo, era o tempo exato em que todas essas profecias apontavam para a vinda de Jesus, então Jesus veio exatamente nesse tempo. Então é mais um requisito que aponta que apenas Jesus cumpriu todos os requisitos na plenitude do tempo, ou seja, exatamente quando a profecia indicava que Jesus viria, ele veio a este mundo como ser humano exatamente no final da 60 semana de número 69, que era quando estava previsto, né? Ele se batizou no início da semana de número 70. Morreu no meio da semana de número 70, como Daniel dizia, né? Então, ele cumpriu exatamente os requisitos e na plenitude do tempo ele veio. E a Bíblia diz também em Marcos 1,15 que Jesus disse: o tempo está cumprido. A que Jesus se referia? Muitos acham que é a volta de Jesus. Não, ele estava se referindo ao tempo da profecia de que ele viria. A profecia das 70 semanas se cumpriu ali quando ele foi batizado ali no Jordão por João Batista. O tempo está cumprido, ou seja, Jesus cumpria todos os requisitos das profecias. A ressurreição de Jesus também mostra toda a história comprovando que ele era o que a profecia dizia. Ele era o Deus homem que a profecia dizia. Então a ressurreição de Jesus mostra isso, porque a Bíblia não somente profetizou a vinda, não somente profetizou a morte, mas também profetizou a ressurreição de Jesus. Então, o cumprimento da ressurreição é também o cumprimento de uma profecia concernente ao Messias, e isso faz com que nós entendamos que Jesus é este Deus do qual a Bíblia inúmeras vezes disse que ele viria como ser humano, o Deus humano. Agora, Jesus, ele teve duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. Nós vamos falar um pouco da natureza divina primeiro. Jesus era verdadeiramente Deus. Era verdadeiramente Deus. E por quê? Porque Deus só pode ser Deus se ele for eterno. Então, quando Jesus veio a esse mundo, ele deixou como ser humano, ele deixou de existir como Deus, ele não podia ser Deus.
Se quando Jesus morreu, ele deixou de existir como Deus, ele não podia ser Deus, porque Deus é eterno. Deus só pode ser Deus se for eterno. Então, para ele ser eterno, ele precisava continuar existindo como Deus. Então, a natureza divina de Jesus continuou existindo. E muitos atributos, ele continuou existindo como onipotente, onipresente, onisciente. Todos os atributos de um Deus, Jesus adquiria em sua natureza divina, mesmo quando ele esteve aqui nesse mundo. Embora ele não tenha usado a sua natureza, os seus poderes de Deus, porque todos os poderes que ele usou foi em decorrência de um relacionamento com o Pai e não de seus próprios poderes, embora ele não tenha usado os seus poderes, ele tinha esses poderes, ele continuou sendo Deus, ele continuou sendo onipotente, onisciente e onipresente. Todas as prerrogativas de Jesus, de Criador, de sustentador, de mantenedor, poder para ressuscitar os mortos, ele continuou contemplando ou tendo todas essas prerrogativas, mesmo quando ele estava aqui como ser humano. Os seus nomes divinos, ele continuou tendo Emanuel, né, Deus conosco, o Filho de Deus, todos esses nomes ele continuou tendo quando esteve aqui nesse mundo, quando ser humano. Foi reconhecido como um ser divino, ele se fez carne, ou seja, ele era divino e se fez carne. Em algum momento Tomé disse, Senhor meu e Deus meu, ou seja, na Bíblia, no Novo Testamento, nós vimos vários textos reconhecendo Deus reconhecendo Jesus como divino. E ele mesmo dá o seu testemunho de si mesmo. Né? Quando em João 8,58 ele diz, eu sou. Os judeus até pegaram em pedras para jogar nele, porque isso só podia se dizer de Deus, do próprio Deus. Então ele mesmo dá o seu testemunho pessoal de que ele era Deus. Ele disse em algum momento, quem vê a mim, vê ao Pai, ou seja, a sua igualdade com Deus. Ele é adorado em muitas passagens do Novo Testamento. Só Deus pode ser adorado, mas ele aceitava a adoração, então mostrando que ele era divino. E a outra natureza era a natureza humana. Jesus também foi completamente humano. Isso é algo que nós, como seres humanos, não podemos entender. Quando lá João disse que Deus enviou seu Filho, o unigênito, como unigênito, ele está querendo dizer único da espécie. Jesus foi único da espécie. Não existe outro igual a Jesus. E por isso que ele pode ter em si mesmo as duas naturezas. Nós não conseguimos compreender isso, porque tudo o que nos cerca é finito. Mas Jesus teve em si a natureza humana e a natureza divina. Nós vimos a natureza divina e na natureza humana nós podemos ver o seu nascimento. Ele se fez carne, ele nasceu como um humano, nasceu de uma mulher. O seu desenvolvimento humano foi como qualquer outra criança. Cresceu do mesmo jeito que qualquer outra criança cresce aqui neste mundo. Ele foi identificado como homem, o filho do homem, né? João Batista e Pedro identificam Jesus como homem. Então ele foi também identificado como homem, mostrando assim que existia a sua natureza humana. As características humanas de Jesus, né? Ele foi feito de carne e sangue, né? Ele chorava, ele sentia tristeza, ele sentia dor, ele sentia fome, ele sentia sede, sentia sono. Então essas são as características humanas que Jesus herdou, né? Por ser um ser humano. E a Bíblia diz que ele é o segundo Adão. Por que o segundo Adão? Adão, quando foi criado, saído da mão de Deus, ele foi sem a tendência para o pecado. Então, Adão não tinha tendência nenhuma para o pecado. Assim também, Jesus veio como o segundo Adão, porque nele não havia tendência para o pecado. Porém, a diferença entre Adão
e Jesus é que Adão foi criado num ambiente santo, num ambiente que não havia maldade, um ambiente que não havia pecado. Ele foi criado nesse ambiente com uma natureza que não caía para o pecado. E Jesus foi criado, embora com essa mesma natureza de não tendência para o pecado, mas nasceu em um mundo que já padecia há 4.000 anos pelo pecado. Então ele sentiu todas as consequências do pecado, mas ele não tinha a tendência para o pecado. Ele foi semelhante ao ser humano e não igual ao ser humano. Ele foi tentado em todas as coisas como ser humano, mas não caiu. Ele persistiu, ele conseguiu vencer o mal, mesmo com a sua natureza, mesmo sofrendo os efeitos do pecado neste mundo, mesmo assim ele conseguiu sofrer, ser tentado, mas resistiu a todo pecado. Então nós vimos aqui por essas... Jesus poderia pecar? É o que vem à nossa mente. Será que ele poderia pecar? Ele poderia pecar. Ele poderia em algum momento. Assim como Adão foi criado com a mesma natureza e Adão não pecou, mesmo com a natureza, às vezes nós dizemos assim, mas se ele então veio com a natureza que não tinha tendência para o pecado, foi fácil para ele resistir. Mas Adão e Eva também foram criados sem tendência para o pecado e eles não conseguiram resistir. Então Jesus, embora não tenha pecado, ele poderia sim pecar. Senão, seria apenas um teatro. Não é? Jesus foi tentado, mas ele não podia de jeito nenhum pecar. Seria um teatro, seria uma historinha. Como é que nós vamos acreditar dessa maneira? Não, Jesus poderia pecar sim, mas ele resistiu por você e por mim. E por isso, por ele ter vindo aqui neste mundo, se tornado humano como nós, ele pôde agora, quando subiu, interceder em meu favor e em teu favor. Só porque ele veio. Se antes de Jesus vir como ser humano, ele não podia interceder por nós, porque ele não tinha se tornado um de nós. Mas agora, quando ele se tornou um de nós, unindo as duas naturezas, que isso é uma coisa inexplicável enquanto ser humano, combinando as duas naturezas. Então, por se tornar um ser humano, quando ele subiu agora ao céu, ele pôde ser o meu advogado, o teu advogado, o meu sacerdote, o teu sacerdote, interceder em meu favor e em teu favor. Porque só a mesma raça, só a mesma espécie pode interceder um pelo outro. Então, Jesus só pôde interceder porque ele veio aqui e viveu vitoriosamente. E agora ocupa o ofício de sacerdote e sumo sacerdote, em meu favor e em teu favor. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, o nosso irmão, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter esse irmão e nos agarrar com todas as forças na mão desse nosso irmão, para que um dia nós possamos viver eternamente com ele nas mansões celestiais. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós temos Jesus como nosso Deus. E apesar de ser Deus, ele veio neste mundo, se humilhou, para que pudéssemos novamente ter a oportunidade da salvação. A única maneira de ligar o homem novamente a Deus era através da vinda de Jesus nesse mundo, a sua morte e a sua ressurreição. E ele deixou todas as coisas no céu, a grandeza, o seu reino, o seu poder, a sua glória, para se tornar um ser humano. Nós te agradecemos por isso, Jesus. Nós queremos pedir ao Espírito que implante essa verdade na nossa mente e no nosso coração, para que possamos entender e quando Jesus voltar, nós possamos estar prontos para subir e viver eternamente com Ele, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, que Deus possa abençoar. Mas depois nós teremos a próxima. Nós falaremos sobre Deus, o Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar e que nós possamos aprender cada vez mais sobre as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para que possamos entender em que cremos. Que Deus te abençoe.